Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós era nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros nos limites de Judá, a sudeste de Belém. Também era um homem de família humilde. Isto por volta de aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Amós deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar o pecado do povo de Israel. Durante o reinado de Jeroboão II, o povo rejeitou as advertências e os ensinamentos de Amós. E foi neste período que o Senhor levanta Amós para anunciar uma vigorosa mensagem para levar o povo de Israel ao arrependimento e voltar aos caminhos do Senhor. Amós era um pastor de ovelha em Tecoa, que ficava a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, e o Senhor o levantou para profetizar sobre o reino do norte, um chamado que ele não esperava, mas cumpriu com muita obediência. Amós, como um pastor de ovelha, ele também colhia figos e frutas silvestres. E durante pelo menos 40 anos, o reino do norte não sofreu nenhuma ameaça militar. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos, e a Síria em pleno declínio, após a morte de Adab-nirari. Embora não saibamos precisamente quando o livro de Amós foi escrito, o livro começa com a explicação de que Amós pregou durante o reino de Uzias, em Judá, e de Jeroboão II em Israel, no 8º século a.C. Amós pode ter atuado na mesma época do profeta Oséias, no reino de Israel. Não há informação claras indicando onde o livro foi escrito. Naquele período de Amós, os israelitas desfrutavam de várias bênçãos, mas também enfrentavam grandes conflitos, grandes desafios. Algumas gerações antes de Amós, o reino de Israel tinha se dividido em dois: Israel a norte e Judá a sul, e ainda sendo governado pelos descendentes de Davi. Amós era de Judá, mas o Senhor o chamou para profetizar em Israel. A destruição de Israel era iminente. Quando Amós começou seu ministério, o rei de Judá era Uzias, ou Azarias, e o rei de Israel era Jeroboão II. E pela sua própria idolatria, o povo de Israel estava sofrendo. Então Deus usou Jeroboão para libertar os israelitas dos povos opressores. Jeroboão teve sucesso militar, e Israel teve um período muito grande de paz. O reinado de Uzias também foi bastante pacífico, mas Jeroboão não era temente a Deus, e foi questão de tempo para Deus mostrar a sua ira. Jeroboão e os israelitas se tornaram idólatras, misturaram a adoração a Deus com a adoração de outros deuses falsos e ídolos da moda, práticas pagãs repugnantes, e o povo passou a ser dono do seu próprio nariz, e esqueceram tudo que o Senhor havia feito. Também havia ali muita injustiça social. Os ricos oprimiam os pobres, valorizando mais prazeres carnais do que as vidas, e não havia justiça nos tribunais. A nação tinha se corrompido de modo tal que estava numa situação incontrolável. Deus levanta Amós para denunciar todo o erro e pecado que estava acontecendo em Israel. Então o Senhor avisa que os povos vizinhos que eram pagãos iriam ser castigados pelos seus pecados, quanto mais os israelitas, que se gloriavam de ser povo de Deus. Então Amós avisou o povo de Israel sobre o perigo do pecado, e que Deus tinha sido paciente, mas o povo se sentia seguro, sem medo das consequências de seus pecados. Por isso, Deus iria trazer castigo, e o juízo seria inevitável. Já não havia mais sacrifício de animais para perdão de pecados. O povo havia se corrompido. A nação tinha perdido completamente a sua identidade com Deus. Amós profetizou uma fome que viria sobre a terra, uma fome não de comida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Durante essa fome, as pessoas sairiam buscando a palavra do Senhor e não achariam. Deus se calariam a eles. Como aquela nação fizeram ao Senhor, o Senhor também viraria as costas para eles. Essa profecia foi inicialmente cumprida após a apostasia do reino de Israel e de Judá. Depois do ministério de Malaquias, mais de 400 anos se passaram sem que profeta ministrasse a terra de Israel. Deus literalmente se calou por mais de 4 séculos.
O profeta também profetiza que o Senhor derramaria julgamento sobre a Síria, os filisteus, Tiro, Edom, o povo de Amon e Moabe, por causa das suas iniquidades. Amós também pregou que Judá e Israel seriam punidos por adotarem a iniquidade e rejeitarem os conselhos do Senhor. O profeta descreve as várias tentativas feitas pelo Senhor de salvar seu povo, inclusive enviando profetas para diverti-los, retendo a chuva, não permitindo que a peste e as guerras o perturbassem. No entanto, o povo não se humilhou e nem retornou ao Senhor. A nação havia se corrompido, e o profeta declara especificamente que o Senhor não aceita as ofertas do povo no templo, porque o coração das pessoas está voltado aos deuses pagãos. Amós profetiza que o modo negligente com que o povo adoram o Senhor vai levá-los à destruição, e o povo passou a ser dono dos seus próprios narizes. Eles eram autossuficientes. Depois de profetizar sobre a desgraça e as consequências que Israel enfrentaria por rejeitar o Senhor, Amós também transmite uma mensagem de esperança, prometendo que o Senhor vai reunir o seu povo e restaurar a sua terra. Um claro exemplo disto é o modo com que Tiago interpretou as palavras do profeta Amós, no Concílio de Jerusalém, quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, da qual o profeta Amós falou, se cumpriu quando os judeus e gentios foram chamados à salvação, como um só povo em Cristo, para proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. E este foi o chamado de Amós, um chamado ao arrependimento, um chamado à volta ao Senhor, volta à adoração. As Escrituras não diz como foi o fim da vida do profeta Amós, mas a tradição diz que ele morreu em Tecoa, na Palestina, Santo Amós o profeta. O sacerdote Amazias espancou muitas vezes, e seu filho Osias lhe perfurou as têmporas com a ponta de ferro. Depois levaram-o semi-nu para sua terra natal, e ali ele descansou e foi sepultado junto a seus pais. Esta foi a história do profeta Amós.